Boa noite, companheiros de Ideal Espírita. Boa noite, amigos da Fraternidade Irmão de Sagres, Vila Jaguara, São Paulo, capital. Prazer enorme estar aqui mais uma vez para falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar especificamente da parábola do filho pródigo. Uma parábola maravilhosa. E que todas as parábolas de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus são belos, mas essa parábola todos nós já ouvimos falar em algum momento, já cantamos em prosa e verso, né? Porque essa parábola está na música, está no teatro, e todos nós em algum momento já fizemos alguma menção ou fomos chamando a atenção pelos ensinamentos dessa parábola. Vamos tentar entender exatamente o que Jesus passou para nós através dessa parábola, desse ensinamento, né? Primeiro vamos para as definições. O que é pródigo? Pródigo, no sentido literal, é aquele esbanjador, é o famoso mão aberta, é o gastador, aquela pessoa que não tem controle sobre o uso do dinheiro. E vamos também contextualizar o momento, né? Jesus estava falando, né, para a multidão para quem Jesus falava, na sua maioria era composta ali pelos sofredores, né, ou pelos pecadores da época, como eram chamados os doentes, os enfermos, né, as prostitutas, como eram chamados aqueles coletores de impostos, né, as pessoas mais ricas, que eram as famosas pessoas de uma vida, né? Jesus falava para essa multidão, quando de repente Jesus percebe que tinha um grupo de fariseus, e esses fariseus estavam murmurando, algo assim. Esse homem, se referindo a Jesus, esse homem, ele fala e come com essas pessoas de uma vida, com esses pecadores. Jesus, ouvindo aquilo, ele passa 3 parábolas naquele momento, na sequência. A primeira delas é aquela famosa parábola, né, das 100 ovelhas, onde ele fala assim: qual homem, né, não vai atrás de uma ovelha perdida quando ele tem 100 e uma delas fugiu? Ele deixa aquelas 99 que estão ali que estão seguras, e ele vai atrás daquela uma que está perdida. Ou seja, ele não desiste de nenhuma das ovelhas. Ele quer todas as 100 ovelhas para ele tomar conta. Aí tem a outra parábola, que é a parábola da moeda perdida. Uma mulher tem 10 moedas, ela perde uma. Quando ela sente que ela perdeu aquela uma moeda, ela acende as luzes, pega a vassoura, começa a varrer a casa até encontrar aquela moeda. E nas duas, o desfecho de Jesus é mais ou menos parecido, quando ele fala: aquele homem que encontrou aquela ovelha perdida e aquela mulher que encontrou aquela moeda tem que comemorar muito. Tem que comemorar por quê? Porque algo que já não tinha, já estava mais, já estava perdido, ele se esforçou, foi e trouxe de volta, né? Aí vem a terceira parábola aqui, essa eu vou estender um pouco mais, que essa aqui é o tema central dessa noite, que é a parábola do filho pródigo, né? Filho gastador, essa é a definição de pródigo, né? Esbanjador, mão aberta. Então a parábola diz mais ou menos assim: tinha um homem, né? Um senhor já com uma certa idade, ele tinha dois filhos adultos, né? Que trabalhavam com ele, os 3 eram agricultores. Um belo dia, aquele filho mais novo, cansado ali de ficar ali, trabalhando ali, queria se aventurar, ele pede para o pai: pai, será que o senhor pode dividir a sua herança e ceder a minha parte? E o pai pensou, falou: posso, não tem problema. Ele pegou e dividiu com os 2 filhos, partes iguais, exatamente de acordo com os direitos de cada um dos 2. E foi feita a divisão. Dias depois, esse filho partiu. Esse filho mais novo, ele foi embora. Partiu para um país distante. Enquanto isso, o filho mais velho ficou ali junto com o pai, trabalhando na lavoura, cuidando do pai, enfim, dando assistência para o pai. Continuou ali, trabalhando normalmente na sua propriedade, na sua herdade, né? E esse filho mais novo foi para a aventura.
Ele se sentiu livre, chegou lá no país distante, ele começou a gastar com vícios de toda sorte, mulheres, bebidas, jogos, enfim, tudo que ele podia gastar, ele gastou, até que acabou o dinheiro. Quando ele se viu sem dinheiro, ele se viu sem dinheiro e sem trabalho. Aí, como ele estava num local distante, não conhecia ninguém, ele teve que aceitar qualquer trabalho. E ele foi cuidar de porcos. Na verdade, o trabalho dele era alimentar os porcos. E era um momento de muita crise, era um momento de praga, e não e havia muita carência de alimento. Então ele mal comia, ele quase que passava fome. Ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos e não deixava de comer, porque aquela comida era dos porcos. Então ele não tinha permissão do dono lá do negócio para que ele comesse aquele alimento. Aí ele parou e pensou: poxa, o que eu estou fazendo aqui? Qualquer empregado lá do meu pai, com certeza come muito melhor do que eu, né? Eu lá eu poderia estar alimentado, poderia estar sendo cuidado. Eu vou voltar. Eu quero voltar lá para a casa do meu pai. Mas aí ele pensou com ele mesmo: e aí, como é que vai ser a minha volta? Será que eu sou digno de ser chamado de filho ainda? Eu ofendi meu pai. Eu ofendi a Deus quando eu parti, quando eu deixei tudo, né? Mas ele volta, apreensivo, com receio. Quando ele está chegando muito próximo da casa dele, o pai percebe aquele filho chegando, aquele filho voltando, né? E ele corre ao encontro do filho, abraça, beija o filho, né? O filho, ele repete aquilo que ele estava martelando na cabeça, né? Fala: pai, eu não sou digno de ser chamado de filho novamente. Eu pequei contra ti, pequei contra Deus, eu te abandonei. Aí o pai simplesmente continuou abraçando, continuou feliz, comemorando. Ele chama os servos e fala: olha, vai lá e pega a melhor túnica, passa para o meu filho um anel, bem, e passe também sapatos, alparcatas, né, como chamavam na época. Passa tudo para o meu filho, né? Isso é tudo prova de respeito, né, para com aquele filho. Não, esse filho está de volta, né? Aí ele fala também para os servos: olha, pegue lá aquele novilho que está lá na ceva, ou seja, está lá preparando, sendo engordado para o abate, abata aquele animal e prepare uma festa para todo mundo, porque meu filho, que era dado como morto, estava morto para a vida, voltou para a vida. Ele que estava perdido foi encontrado, ele está de volta, vamos comemorar. Foi para a festa. De repente, lá no meio da festa, quem que aparece? O irmão mais velho. Ele voltando lá do trabalho, da agricultura, onde ele estava trabalhando, ele vê toda aquela festa e fala: nossa, que é isso? Que significa essa festa? Aí os servos falam: é porque o seu irmão voltou. Ele fica magoado, ele fica constrangido, fala: mas por quê? Por que essa festa para um perdulário, alguém que gastou tudo, sabe, alguém que cheio de vícios? E ele falou: não vou entrar nessa festa não. E ficou ali do lado de fora. Até que de repente o pai sai para fora e percebe ali o filho, né? E ele vai até o filho. Aí o filho fala: pai, eu estive a vida inteira do seu lado, nunca te abandonei. Cuidei do senhor, te dei toda a assistência que o senhor precisou. E o senhor nunca se dignou a me dar pelo menos um cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. Aí o pai fala: filho, você sempre esteve do meu lado. Tudo que é meu é seu também. Mas esse seu irmão, ele estava morto para a vida e voltou. Ele foi reencontrado. Vamos comemorar. Precisamos comemorar. E a parábola se encerra aí, né? Na verdade, ela é inconclusiva, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu depois. Mas pouco importa. Porque Jesus, quando ele faz menção a essas três parábolas, ele estava se referindo ali ele estava passando o recado para os fariseus que estavam julgando Jesus, porque Jesus estava ali valorizando aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas de má vida.
que eram desprezadas por todos. Ali Jesus estava dando atenção para eles, né? Então, quando Jesus ele cita a ovelha perdida, quando ele cita a moeda, e quando ele cita esse irmão pródigo, esse irmão esbanjador que voltou, ele está dando um recado para não ali para os fariseus, mas para toda a humanidade, que nós estamos tentando interpretar da melhor maneira até hoje. O que ele passa? Vamos dar nome a esses personagens, né? Quem são esses filhos? Vamos dizer assim, o filho mais novo é uma parte da humanidade. É aquele filho que corresponde àquelas pessoas, aquele nós que estamos encarnados aqui nesse mundo, que estamos perdidos com relação aos ensinamentos de Jesus. Estamos ali caminhando pela porta aberta, pelos vícios, estamos distantes de Deus, né? E que num determinado momento acorda para a vida e decide se encontrar, decide encontrar um caminho, voltando para as coisas de Deus, voltando para as coisas que enobrecem e fazem a gente crescer como espírito, como ser humano. E aquele filho mais velho, vamos dizer assim, é aquele que está ao lado de Deus, é aquele que está ali dentro dos melhores princípios, só que carrega ainda uma série de deficiências, né? Vamos entender melhor na sequência. E esse pai, quem é? É Deus. Ok? Então estão aí os três personagens. E qual que é a lição que a gente tira? Primeiro, várias lições. Primeiro, com essa parábola fica claro e cai por terra aquela ideia do pecado irremediável, aquele pecado que não tem volta, aquele pecado mortal, né? Que a gente costuma aprender, nós aprendemos assim, que as pessoas que cometem o mal, elas vão queimar eternamente no fogo eterno, no inferno. Isso não é verdade. Deus é Pai. Deus é como esse pai, ele não abandona ninguém. Ele ficou muito feliz e comemorou muito a volta desse filho, porque esse filho, no entender dele, estava morto para a vida, né? E ele abriu todas as portas e deu uma chance para esse filho. E o outro filho mais velho? Como é que ele recebeu esse irmão? Com ciúmes. Ele ficou pensando, por quê? Por que que meu irmão tem tudo isso? Ele não fez nada de bom, né? E se a gente for trazer isso para o nosso presente, para nós, hoje em dia, né, como é que a gente reagiria? Como é que nós reagimos no dia a dia diante de situações assim? Como que a gente reage, por exemplo, quando a gente vê um malfeitor que é condenado? A gente quer mais que ele se exploda, a gente quer mais que ele fique trancafiado, a gente quer o fim dele, não é isso? Em momento algum a gente para pensar e entender que somos todos iguais. Alguns estágios mais avançados para um, para outro, mas no modo geral todos estamos num planeta de expiação e provas, exatamente com um monte de erros e todos nós suscetíveis. Todos nós podemos estar cometendo falhas o tempo todo, né? Então, esse irmão mais velho, ele é aquele que representa o egoísta, que somos nós, né? Que acha que só porque nós somos homens de bem, como hoje está muito em voga, né, a gente ouvir, sou um homem de bem, mereço isso, mereço aquilo. Será? Nesse exemplo, por exemplo, quem que é o mais infortunado dos dois? Os dois são infortunados, tanto o filho mais novo, que abandonou tudo, né, gastou tudo que ele tinha, como o filho mais velho, que é egoísta, ele está pensando só nele. Ele não acha que alguém tem recuperação, ele entende que alguém vai ser eternamente assim, dessa forma, alguém que errou. Quem que é o mais infortunado? Talvez o filho mais velho, que se mostrou egoísta, se mostrou individualista, e o outro também cheio de defeitos, mas só que o outro já procurou um caminho novo, já errou e voltou atrás e está procurando algo melhor. Ele está procurando se encontrar com o espírito dele, né? É isso que a gente tem que avaliar no dia a dia. Ninguém é melhor que ninguém. E temos sim que valorizar e dar a chance que todos podem se transformar, todos podem ser melhores, não importa o tamanho do erro que cada um comete. É claro, existem as penalizações, é claro que existem as leis terrenas, é claro que existem as leis de Deus, mas é óbvio também
que cada um vai colher de acordo com o que plantou, e não somos nós que vamos julgar, nós temos que estar prontos e de braços abertos para receber, quem quer que seja. Aí fala assim, será que você falaria exatamente isso para um malfeitor seu? Hum, talvez. Já falei, mas não importa, é um ensinamento, a gente tem que se esforçar para entender esse lado e não condenar definitivamente ninguém, porque Deus é Pai de todos. Ninguém tem privilégio, ninguém alcança graça. Não existe graça. Ai, porque eu me livrei, eu tive um livramento porque eu alcancei uma graça. Se for pensar assim, nós vamos imaginar um pai, um Deus, que elege seus filhos favoritos, né? E não é assim. Todos nós somos filhos. Partindo do princípio da reencarnação, que estamos nascendo, vivendo, desencarnando, de novo, nascendo de novo, enfim. Nós estamos aqui desde muitos e muitos séculos, desde a época das cavernas, nós vamos entender que todos nós, nesse princípio das encarnações múltiplas, todos nós recebemos as mesmas chances, né? E quando a gente está julgando alguém hoje, a gente tem que pensar bem e falar, que será que eu fui? Será que eu estou pronto para tirar a primeira pedra? Né? E outra, a gente tem que olhar para quem precisa. E a gente não tem, a gente tem que ficar feliz quando vem alguém próximo da gente, ou quem quer que seja, conseguindo coisas boas, como esse filho mais velho não teve com o irmão. Ele viu o irmão se regenerando e ele não teve compaixão. Ele simplesmente ele pensou nele, ele falou por que para ele e não para mim? Porque, como o próprio Jesus disse também em outra passagem evangélica, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são aqueles que estão errantes. E esse filho estava errante. Esse filho precisava ser abraçado e acolhido pelo pai. Óbvio que esse filho também vai penar nessa volta. Ele vai ter que conquistar tudo aquilo que ele perdeu novamente. Isso já é natural. Não precisa de ninguém, de nenhum de nós, para condenarmos quem quer que seja, porque a vida naturalmente vai cobrar. E nós todos somos filhos de Deus, todos somos espíritos errantes que estamos aqui lutando e tentando caminhar para sermos melhores a cada dia. Mais uma vez, repito, um prazer enorme estar aqui falando das coisas de Jesus, aqui como um membro dessa casa, Fraternidade Irmão de Sagres. Obrigado, amigos, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Boa noite.